Tarde a todos, estamos começando mais um Café com Compas. Hoje nós vamos ter a apresentação da dissertação de mestrado Política de Comunicação para o SUS, relação entre as propostas das Conferências Nacionais de Saúde e Princípios de Comunicação Pública, com o nosso convidado, Birajara Rodrigues. O Birajara é mestre em Comunicação pela UNB e colaborador do Ministério da Saúde. Ele apresenta sua dissertação de mestrado orientado pela professora Nélia Del Bianco. A pesquisa trata da relação entre propostas de criação de uma política de comunicação para o Sistema Único de Saúde e os princípios da comunicação pública a partir das proposições aprovadas nas Conferências Nacionais de Saúde realizadas entre os anos de 2003 e 2019. A investigação abrangeu a análise de documentos e a realização de entrevistas em profundidade. Os achados da pesquisa indicam não só a necessidade de uma apropriação de princípios de comunicação, como além. Então, muito obrigado, Birajara, pela sua presença. A palavra é sua. Boa tarde, professora Kênia, boa tarde, Leonardo, boa tarde a todos que estão nessa sala virtual para esse encontro nesta tarde. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e a partir daí eu não vou conseguir vê-los, tá certo? Aí no final eu retiro para a gente poder conversar. Vamos lá, Leonardo, vamos ver se eu vou cumprir direitinho as etapas aqui para compartilhar. Tá certo para vocês aí? Certinho, pode seguir. Posso seguir? Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez, agradecendo ao convite da professora Kênia, do Leonardo, e meu nome é Birajara Rodrigues, e vou apresentar para vocês minha pesquisa, cujo título é Política de Comunicação para o Sistema Único de Saúde, estudo sobre a relação entre as propostas das Conferências Nacionais de Saúde e Princípios de Comunicação Pública, trabalho orientado pela professora Nélia Del Bianco. Na minha banca examinadora, eu tive a honra de ter a professora Kênia Augusta Figueiredo me acompanhando, assim como tive também o prazer de tê-la na minha qualificação, com grandes contribuições para que o estudo pudesse avançar de maneira mais fluida, digamos assim. E aqui tem um quadro resumo, que é mais ou menos um roteiro de apresentação, que é baseado no sumário, né? Esse trabalho ele contou com 4 capítulos, em que eu explorei as questões relacionadas às conferências, ao conceito de saúde, de comunicação pública, e a inserção do controle social, na verdade, sim, a inserção da comunicação no debate do controle social e considerações gerais ao final, como é de praxe. E o que me levou a fazer a pesquisa, que é uma parte que eu acho que é bastante importante, foi a vivência em cursos da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz ela tem uma área muito importante dedicada à comunicação, e lá temos vários autores muito importantes que tratam de comunicação em saúde no Brasil, como a Janine Cardoso, a Inesita Araújo, o professor Rodrigo Murtinho, Rogério Lanes. Então tem um grupo, né, muito dedicado ao estudo da comunicação em saúde. E também a minha atuação em assessorias de comunicação de órgãos de saúde pública, com destaque para o Ministério da Saúde, e também o entendimento de que, né, durante o meu percurso, né, o entendimento de que a comunicação ela deve ser um elemento estruturante e presente no nascedor das políticas públicas. Ela tem que estar no começo e não no final, na hora da divulgação. E também o entendimento de que princípios de comunicação pública devem ser alicerces, né, para uma política comunicacional, ainda mais num sistema como é o Sistema Único de Saúde, que é uma política social importante de Estado. E também o entendimento de que a comunicação deve ir para além das ações de divulgação e a percepção, ao longo do tempo, da ausência de diretrizes nacionais destinadas às áreas de comunicação no SUS. Avançando para a contextualização da pesquisa, o objeto, né, foi o estudo da relação entre as propostas das conferências e os princípios de comunicação pública. E como problema de pesquisa, como o Leonardo até já citou, eu elaborei, né, a seguinte pergunta: as propostas de criação de uma política de comunicação para o Sistema Único de Saúde encontradas nos últimos 5 relatórios, abrangendo o período de 2003 a 2019, foram baseados
em princípios de comunicação pública. Então, a partir disto, a investigação buscou fazer esse entrelaçamento de informações para verificação desse encontro, né, entre as propostas e os princípios de comunicação pública ou não. A hipótese inicial, né, foi de que houve falta de ancoragem clara das propostas das conferências em relação aos princípios de comunicação pública, né? E a pesquisa foi desenvolvida com base em 3 justificativas que foram sendo construídas, né, no decorrer da pesquisa, na fase inicial, que foram as seguintes, as justificativas. A implementação de ações de comunicação no âmbito do SUS, ela encontra respaldo tanto na Constituição Federal de 88, mais especificamente no artigo 37, quanto na legislação específica do sistema, que é dada por 2 leis, a 8080 e 8142 de 1990. Então, nessa legislação, você encontra itens que dão abertura para a construção de uma política de comunicação, implementação de ações de comunicação de forma articulada no Sistema Único de Saúde. O interesse do controle social também justificou a investigação, uma vez que as conferências trataram, né, e ainda devem continuar tratando desse tema de comunicação no geral e mais focalizando e afunilando para uma política de comunicação com propostas aprovadas e a percepção da inexistência de uma política de comunicação no âmbito do SUS, considerando as 3 esferas de gestão, já que o SUS ele é de gestão da União, das unidades federadas, que são os estados e o Distrito Federal, e os municípios. Então, é um sistema bastante complexo, uma política social de Estado importante que requer ações de comunicação. Aqui é um quadro com resumo das etapas da pesquisa, né, desde a definição geral até a elaboração metodológica, análise de dados. E aqui eu quero contar um pouco a história da trajetória, porque na definição do tema, o que me ajudou na definição do tema, na verdade, foi a minha experiência profissional. E vinculando isso à experiência na Fiocruz, onde se debate bastante comunicação em saúde. Então, eu comecei a me questionar se haveria uma política de comunicação no SUS ou se não teria, né, mas a minha percepção era de que não tinha essa elaboração. Então, a partir desse tema, desse incômodo, digamos assim, eu avancei para um levantamento bibliográfico para pesquisar como a academia tratava disso, como a política de comunicação aparecia nos textos, né, de acadêmicos. E esse levantamento bibliográfico foi consolidando essa ideia de que a política é algo bastante citado, né? Um tema que é citado nos textos, mas que não tinha concretude, não conseguia encontrar concretude de uma política referendada numa portaria do Ministério da Saúde, enfim, né? Ou seja, isso me ajudou bastante na construção do objeto, na elaboração metodológica, e além disso me levou para outras etapas, que foi o levantamento e análise documental, né? Que é a etapa que entraram os relatórios das conferências, que eu precisei pesquisar, e, obviamente, a legislação que dá amparo à criação do SUS e à sua estruturação, né? E também foi direcionando o levantamento e avaliação de subsídios teórico-metodológicos e a realização de entrevistas em profundidade, que é uma etapa bastante importante da pesquisa, porque me permitiu aproximar de pessoas, de profissionais, né, que tiveram atuação nas conferências nacionais de saúde, né. Então, foi uma etapa bastante importante e que deram mais solidez para os achados e para as conclusões e para as construções que eu já vinha fazendo com a análise do levantamento bibliográfico e também documental e de legislação. Seguindo adiante aqui, falando sobre aspectos do capítulo 2,
A abordagem teórica, metodológica, então, foi ancorada no conceito de comunicação pública, que é a comunicação em que o cidadão tem um destaque especial, né, o cidadão como foco das ações, buscando estabelecer, compreender melhor a comunicação pública e estabelecer relações com as propostas das conferências nacionais de saúde. E Pierre Zemmour foi um dos autores que eu li e aproveitei, né, no trabalho, e a partir dele, e com ele, né, junto com ele, outros autores que também fazem referência a ele. Lembrando que ele não é o único que trata desse tema, né? Tem outros autores de outros países que tratam, mas o Pierre Zemmour foi o que eu elegi para guiar o meu estudo, e também autores brasileiros, né, como a Elizabeth Brandão, uma importante pesquisadora do campo, professores da UNB, Souza Geraldo e Paulino, o professor Duarte, que é uma referência em comunicação pública, a professora Kênia, que trata disso no âmbito do serviço social e que tem uma abordagem bastante interessante, a BPC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, que tem uma publicação de 2021 que traz uma consolidação de princípios de comunicação pública, e também eu explorei autores de comunicação em saúde, com destaque para a professora Inesita Araújo Janine Cardoso, que trazem um debate bastante importante para quem trabalha com comunicação em saúde e na saúde, e trabalhando com o conceito de comunicação em saúde, porque elas fazem diferenciações, né, entre esses campos, e elas... eu escolhi trabalhar com o conceito delas porque a partir do conceito delas a gente consegue fazer uma diferenciação de campos, né? E a partir do conceito delas a comunicação não é entendida como uma comunicação que é produzida, que é feita para atender as demandas de rotina, mas sim para estruturar políticas de saúde, para atender a população de forma melhor, considerar a diversidade da nossa população, dos nossos territórios. Também comunicação como direito, com professores também da Fiocruz Estevani e o professor Rodrigo Murtinho, e o Gramsci, na questão da hegemonia e o Estado ampliado, que foi uma orientação na minha qualificação que a professora Kênia deu e que me ajudou bastante a desenvolver um trabalho que compreendesse melhor esse movimento de como o controle social ele vai se deslocar no Estado ampliado, né, formado pela sociedade civil e a sociedade política dentro de uma superestrutura, como ele se desloca para tentar ter hegemonia nas suas defesas, né? A gente tem no Sistema Único de Saúde muitas políticas, né, que são oriundas do controle social, por exemplo, assistência farmacêutica, né? Assistência farmacêutica que garante o medicamento pelo Sistema Único de Saúde, né? Que inclui farmácia popular, por exemplo, ela tem no nascedouro dela a luta do controle social para a implementação dessa política. Então, você percebe que do controle social, da discussão do controle social, você temos, né, uma política tão importante como a da assistência farmacêutica, mas não só essa, várias outras que existem no âmbito do Sistema Único de Saúde, são políticas que emanaram do controle social, né? Então, mostram um deslocamento de interesses aí, chegando a ocupar um lugar de destaque dentro de políticas de Estado. A evolução das propostas das conferências, elas acontecem durante 82 anos de existência, são 17 edições, né, realizadas entre 1941 e o ano passado, 2023, quando a gente teve a 17ª Conferência Nacional de Saúde, que inclusive foi um marco, né, após o governo Bolsonaro e depois a gestão de Temer, foi um marco muito importante. Eu participei dessa conferência, foi uma conferência muito bonita, resgatando vários ideais, né, que estavam um tanto quanto apagados aí nos últimos anos, antes da eleição do presidente Lula. E a evolução das conferências, né, ela nasce ali no regime, na era Vargas, passa por um período de democracia, chega ao regime militar, e nesse período, antes da redemocratização,
as conferências eram realizadas entre técnicos e especialistas, não tinha participação da sociedade civil organizada. Então, os estados, os municípios contribuíam com informações sobre seus cenários de saúde, e esses técnicos e especialistas, durante as conferências, avaliavam essas informações e apontavam para direcionamentos das políticas que deviam ser implantadas, melhoradas, extintas. Então, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, de 1986, isso muda, há uma virada de chave, e com participação popular, né, o Sérgio Arouca, ele consegue fazer com que o controle social aconteça dentro das Conferências Nacionais de Saúde a partir da 8ª, num período de redemocratização, e elas também vão avançando, né, passando por governos de esquerda até a entrada de Temer e Bolsonaro na presidência da República. E nas conferências, a comunicação, ela sai de um status de uma comunicação instrumental, muito pensada como campanhas para mudar o comportamento das pessoas, para melhorar o quadro de saúde no país, mas ela ganha um status diferente na 8ª Conferência Nacional, porque com o conceito ampliado de saúde, que é você considerar a saúde como resultado de acesso à educação, alimentação, moradia, trabalho, e também acesso à informação. Então, a 8ª Conferência, ela estabelece pilares do conceito ampliado de saúde para nós no Brasil, e a comunicação incluída entre estes pilares. Então, isso é uma mudança de paradigma, né? E a partir disso, a partir da 9ª Conferência, já se discute política de comunicação. Então, a gente sai de um lugar em que a comunicação ela é tratada bastante focada em divulgação, e avançamos para um outro ambiente de discussão em que a comunicação pode ser beneficiada por uma política de comunicação para o Sistema Único de Saúde. Então, assim, mas de modo geral, os traços da comunicação nas conferências, né, os direcionamentos das discussões, elas vão de encontro a práticas de divulgação, realização de campanha, relacionamento com a imprensa. E esse modelo é identificado com de transmissão de informações e de mobilização para estimular mudança de comportamento, como eu comentei, que traduz um modelo de comunicação tradicional. Então, mesmo com o avanço da discussão, não muda-se muito o formato, né, da comunicação que é pretendida, que é discutida, e que o controle social sinaliza que quer ver concretizada. Então, a partir desses traços da comunicação identificados nas propostas das Conferências Nacionais de Saúde, eu confrontei com os princípios de comunicação pública da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Quem não conhece o Guia de Comunicação Pública, recomendo que acesse, está disponível na plataforma, gratuitamente, e na plataforma da BPC Pública, e os princípios são esses, são 12 princípios que a BPC Pública elenca, né? E a gente tem aí a garantia de amplo acesso à informação, fomenta o diálogo, ouvir a sociedade, foco no cidadão, que é um dos principais focos um dos principais pilares da comunicação pública, atuação com eficácia, garantia de impessoalidade. Ali no item 9, tratar a comunicação como política de Estado. Então, a BPC Pública, ela consolida, né, uma trajetória de discussão de comunicação pública e elenca esses itens como princípios, né, de comunicação pública para guiar a discussão. Passando agora para os capítulos 3 e 4, né, nos quais eu discuti política de comunicação, evolução das propostas e avaliação do controle social, eu trago aqui um quadro síntese das propostas que eu avaliei. Então, assim, eu peguei os relatórios das conferências, na verdade, assim, eu peguei de 1941 até a 16ª, mas para o estudo, para a pesquisa, foram selecionados os relatórios da 12ª até a 16ª, até porque não haveria tempo para fazer uma avaliação aprofundada de todos os relatórios desde 1941, embora eu tenha lido
esses relatórios, buscando elementos de comunicação, até para poder dizer para vocês que até a sétima, né, a comunicação era tratada muito no âmbito da comunicação instrumental. Então, para o estudo, o recorte é esse, né, da 12ª conferência à 16ª Conferência Nacional de Saúde, avaliando os itens de comunicação das propostas, né, e entre esses itens foram selecionados 118 itens desses relatórios, e fazendo a avaliação com base nos princípios de comunicação pública da Associação Brasileira de Comunicação Pública, o acesso, a garantia de amplo acesso à informação ocupa um lugar de destaque, né? Entre os 118 itens que eu avaliei dos relatórios, né, itens que tratam de comunicação, 97 têm relação com garantir o amplo acesso à informação. Em segundo lugar, fazendo um rankingzinho, o estímulo à participação aparece também com algum destaque, 33 propostas, né, tratam de estimular a participação social no âmbito da comunicação no sistema público de saúde, no sistema único de saúde, e promoção de direitos e de democracia. Fomento ao diálogo, ali aparece com um pouco menos, ser inclusivo, ter uma comunicação inclusiva e plural, 18 itens. Então, os destaques são garantia de amplo acesso à informação, estímulo à participação e promoção de direitos e democracia, tá certo? Dos 12. E alguns itens não aparecem ou são muito pouco encontrados, né? Pautar-se pela ética, garantia de impessoalidade, não consegui identificar nenhuma proposta, combate à desinformação, que me chamou bastante atenção, né? Porque eu achei que, por exemplo, já na 16ª ou 15ª, mas principalmente na 16ª, eu fosse encontrar itens relacionados ao combate à desinformação e não encontrei, tá? Encontrei apenas um item. E dos 118 itens, né, 13 eu identifiquei como tratando da comunicação como política de Estado. Então, é importante verificar que o controle social, ele tem essa discussão para dentro das conferências, né? Então, a comunicação ela já é percebida num nível de importância que exige uma política de Estado, né? E 10 propostas de todas aí não têm nenhuma conexão com os princípios de comunicação pública, tá? Então, alguns dos achados, aliás, vou voltar aqui nesse quadro, porque eu quero dizer o seguinte, embora a garantia de amplo acesso à informação seja bastante presente entre as propostas, essa garantia de acesso, ela seria viabilizada, né, de acordo com as propostas, por meio de divulgação de dados, de programas de televisão, canais específicos para falar de saúde, distribuição de publicações, de folheto. Então, ainda é um modelo identificado como modelo tradicional, né, que a gente encontra historicamente, um modelo mais campanhista, um modelo de transferência de informação para mudança de comportamento. Então, identifica-se esse princípio de comunicação pública nas propostas, mas ele está ligado a um modo de operar da comunicação que é uma comunicação conectada com a comunicação hegemônica, com a comunicação tradicional. Então, esse é um dos principais achados, e também é importante dizer que esses princípios identificados, eles foram identificados de forma subjacente. Nos relatórios, não encontra-se, você não consegue identificar claramente que aquelas propostas estão vinculadas a princípios de comunicação pública, né? Então, a gente identifica, mas de uma forma subjacente, com muito foco em divulgação de dados. A política de comunicação em 13 itens eu achei importante destacar, porque, como eu falei, sinaliza que o controle social tem essa preocupação, né, de estabelecer uma política de comunicação para o Sistema Único de Saúde. E nesse item 5 aqui, eu vi que eu errei a digitação. São 97 recomendações, como está no quadro anterior, né, que são recomendações que estão sintonizadas
com amplo acesso à informação, mas dentro do modelo tradicional que eu comentei. Para amparar melhor, né, a análise, a avaliação da questão das propostas de comunicação dentro da discussão do controle social e como isso dialoga com uma proposta de política de comunicação, eu realizei as entrevistas em profundidade com 5 fontes-chave. Na verdade, eu procurei, com base em informações dos relatórios, eu procurei por 10 fontes, utilizei canais de comunicação, de contatos com o Conselho Nacional de Saúde, com a Fundação Oswaldo Cruz, para poder obter os contatos, né, de 10 fontes. Dessas 10 fontes, eu consegui localizar 7, 3 eu não consegui localizar, e das 7 convidadas, 7 fontes-chave para participação, 2 não puderam participar e declinaram o convite. Então, eu consegui 5 fontes muito importantes, sendo que 2 dessas fontes são do Conselho Nacional de Saúde hoje. O Fernando Zazo Pigato é presidente do Conselho Nacional de Saúde, representando o segmento de moradores, ele é do segmento de usuários. A professora Eliana Emetério também é do segmento de usuários. Os 2 estão no Conselho Nacional de Saúde hoje. A Maria do Socorro, ela já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde, participou de várias conferências. O professor Armando Rágio também participou de várias conferências, já foi relator, inclusive representou o segmento de gestor, porque ele foi secretário de saúde de Curitiba, do Paraná, em cidades do interior de São Paulo e do Paraná também. Então, ele trouxe uma visão de gestor de saúde. E o Rogério Lanes, que é um jornalista que acompanha há 30 anos as Conferências Nacionais de Saúde, já foi relator. Ele não se identifica como sendo membro do controle social, mas ele acompanha há 3 décadas as Conferências Nacionais de Saúde. Então, com base nessas entrevistas, eu organizei 5 categorias, né, com informações coletadas com essas pessoas. Uma dessas categorias é comunicação e o controle social. Então, com base nas informações das entrevistas dessas pessoas, a gente identifica que há espaço, né, para o debate de comunicação nas conferências, não é algo apagado, digamos assim. Existe uma variação ao longo do tempo, né? Tem conferência que vai ter em que a comunicação ocupa um espaço maior, outro que ela ocupa um espaço menor, mas ela está sempre presente, destacando que houve um crescimento bastante significativo a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, uma vez que a comunicação é entendida como um dos pilares do conceito de saúde, né? O conceito de saúde ampliado, conceito ampliado de saúde, isso abre espaço para muita discussão. Então, a partir da 9ª, a comunicação já se destaca bastante, mas existe uma variação. Com base nas informações das fontes também, a gente identifica que tem a necessidade do controle social aprofundar a discussão sobre o tema, de modo a alinhar os entendimentos relacionados ao assunto, para potencializar esse debate no âmbito dos movimentos sociais, considerando a comunicação como peça política, né? Porque eu acredito que a partir do momento em que a comunicação for melhor entendida como peça política e como peça de transformação social de fato, a gente consegue uma ruptura com um modelo hegemônico que é mais presente. E os dados coletados junto às fontes-chave também indicaram, né, que interferências no campo político podem afetar o debate, como eu vou exemplificar mais adiante. Na categoria comunicação e o SUS, as fontes apontaram que há verticalidade das ações de comunicação, né, elas são pensadas de cima para baixo, viés informacional e transferencial, falta de reconhecimento do papel estratégico de profissionais de comunicação, que são profissionais muito ligados aos gestores, sem autonomia, sem um cargo, né, de direção que dê um status dentro das instituições, de modo que ele possa, que a pessoa, né, possa de fato desenvolver
um planejamento, uma gestão de comunicação que se conecte com as políticas de saúde, que se conecte às políticas de saúde desde o início delas, né? Porque a comunicação vai entrar lá no final, na hora de divulgar, né? E a gente, que é comunicador em saúde, que defende a comunicação em saúde, nós entendemos que a comunicação tem que estar no nascedouro das políticas públicas, como aponta também o professor Jorge Duarte. As fontes também concordam que existe uma hegemonia do discurso técnico e biomédico na saúde. Então, a comunicação do SUS ela é contaminada por esse discurso técnico e biomédico. Então, muitas vezes, simplificar as informações para populações torna-se um pouco difícil por uma barreira dentro da instituição, tá? E aqui eu falo como pesquisador, né, como investigador que identificou isso junto com as fontes-chave. Então, tem um entendimento de que a hegemonia do discurso técnico e biomédico na saúde é muito presente e que é um ponto que precisa ser, digamos, destravado, né? Algo que vai levar um bom tempo, desde que tenha iniciativas dentro das instituições para trabalhar nesse sentido. Também com base nas informações das fontes-chave, a gente identifica aqui a necessidade de entendimento de que a comunicação pública se compõe de ações afirmativas, consultas de opinião e práticas de interlocução, e que deve haver a valorização da comunicação pública para a promoção do bem comum e interesse público. Na terceira categoria, a importância de uma política de comunicação, né, que foi um item, né, que foi explorado junto às fontes-chave. Elas consideraram importante a discussão do tema no campo da saúde pública, reconhecem que a criação de uma política representaria um avanço e também, com base as informações também indicam que o controle social e o Estado brasileiro devem investir mais no debate da comunicação no campo da saúde para a elaboração de uma política de comunicação com base nos princípios da comunicação pública, obviamente, mas também com base no conhecimento que a gente tem no campo da comunicação em saúde, que é um campo de estudo bastante avançado, e também nos próprios princípios do Sistema Único de Saúde, né? Neste item, governo e a pauta da comunicação pública, as fontes-chave, né, identificam que precisa haver o avanço da pauta sobre a elaboração de uma política de comunicação pública voltada para o SUS, mas que isso depende do governo dar prioridade. Que precisa haver, né, precisa ressoar no governo, no Ministério da Saúde em especial, esse empenho, esse desejo de ter uma política de comunicação pública. Que houve avanço, né, elas reconhecem que houve avanço de movimento, que houve falta de movimentação política das gestões de Lula e Dilma para a implementação de uma política de comunicação pública voltada para o SUS, né? Então, porque havia, né, e sempre há uma expectativa em relação ao governo de esquerda de que políticas sociais vão avançar, de que temas vão avançar, e avançam de fato, mas no caso da política de comunicação pública, não houve uma movimentação muito expressiva. A situação, isso aqui é um ponto muito importante, que o controle social, as fontes-chave apontaram que houve uma situação crítica das gestões de Temer e de Bolsonaro pela falta de interesse no diálogo com o controle social. Então, identifica-se que houve uma fratura de relações no governo Temer e uma ruptura de relações no governo Bolsonaro. Então, elas também apontam a necessidade de articulação e mobilização do controle social em torno do tema, para fazer uma priorização política e também para romper com o discurso biomédico no campo da comunicação no SUS. Ainda nesse item, nessa categoria governo e pauta de comunicação pública, obviamente identificaram, assim como autores brasileiros apontam, né, que a concepção do governo sobre comunicação pública está muito relacionada a ações de divulgação e estratégia de marketing, que é uma coisa com a qual também tem que se romper, né, além do discurso biomédico. Mudanças e transformações no campo da comunicação voltada para os SUS dependem de alterações na percepção sobre o tema e a sua importância. Criação de uma política
de comunicação envolvendo questões de poder, também é uma coisa evidente, né? A comunicação está num campo de disputa de poder e que há um despreparo de quadros, né? Uma das fontes apontou muito claramente que acredita que a implementação de uma política pode esbarrar numa falta de quadros para fazer essa elaboração e implementação, o que não impede de da discussão avançar e disso acontecer. Também apontaram ao fortalecimento da participação social e da intensificação da democracia participativa como meios para a transformação da comunicação. Na categoria Desafios da Comunicação no âmbito da saúde, no âmbito do SUS, ainda com base nas informações coletadas junto às fontes-chave, nós temos os seguintes itens: apropriar e incorporar os princípios de comunicação pública, de comunicação em saúde e do próprio SUS, para dar profundidade à discussão, sobre comunicação como direito e componente do direito à saúde, né? Que a discussão traga esse entendimento, né? O controle social precisa aprofundar e ter clara essa noção de que comunicação é um dos princípios, um dos pilares do conceito ampliado de saúde, que comunicação é um direito, é uma questão de direito e que uma política deve atender a esses quesitos para atendimento da população, das necessidades da população e não das necessidades de divulgação de dados. Também apontar que é necessário discutir a comunicação para além da propaganda, eu já falei isso, né? Superando o modelo baseado em estratégias de marketing, reavaliar a hegemonia do discurso biomédico e também apontar a importância da adesão do Ministério da Saúde a proposta de uma política de comunicação. Então, vocês percebem que em várias categorias as informações convergem para pontos comuns, né, que as fontes-chave foram apontando durante as entrevistas. Já passo agora para as considerações finais. Então, assim, a pesquisa, ela me permitiu caminhar no sentido de identificar e poder afirmar, né, que há uma preocupação dentro do controle social com o tema da comunicação, que os elementos apontam a existência de uma conexão entre as recomendações e o princípio de comunicação pública, no entanto, de forma subjacente e com uma preponderância de propostas, né, que vão de encontro à garantia de acesso a ampla informação, mas muito conectada a um modelo tradicional de comunicação. Também permite identificar que a ausência, né, de alguns princípios nessa discussão. A gente precisa avançar enquanto controle social na discussão sobre o combate à desinformação, impessoalidade na comunicação. Então, o estudo permite também apontar que há necessidade de uma reflexão do controle social sobre as finalidades pretendidas na discussão sobre a comunicação, que vem de encontro ao que eu falei anteriormente também em algum momento, que o controle social ele precisa ter clareza do que é de comunicação para fugir dessa caixinha, dessa armadilha da comunicação voltada para a divulgação de dados e de assessoramento de fontes, né, no caso, os gestores. E como recomendações, obviamente, que o controle social ancore e melhore essa sua discussão em princípios de comunicação pública, que ele dê unidade ao debate e um melhor direcionamento político das recomendações, para que isso possa furar a bolha e conseguir encontrar respaldo junto ao Ministério da Saúde, trabalhar no sentido de eliminar a concorrência de ideias, porque nos relatórios, às vezes você tem na mesma edição da conferência propostas que elas estruturam caminhos para comunicação de uma forma separada, digamos assim, né? Então tem que haver uma unidade dessas ideias para poder realmente construir pilares mais robustos para essa discussão avançar e consolidar um posicionamento político, né, do controle social em relação à comunicação, incorporar os princípios, já falei, valorizar os profissionais de comunicação nos espaços políticos de gestão e de decisão no âmbito do SUS, para que possa ter, de fato, a comunicação como elemento estruturante
e o investimento em novos estudos sobre a temática. Eu agradeço o convite e estou à disposição para esclarecer alguma dúvida, responder perguntas. Obrigado, viu? Desculpa se eu extrapolhei o tempo. Imagina, Bira, super obrigado. Foi ótimo. Vamos abrir para perguntas. Quem tiver pergunta, é só usar a ferramenta do Teams para levantar a mão. Então, Claudiana, por favor, lembrando só aquele combinado da gente fazer as perguntas de maneira objetiva, tá bom? Obrigado. Obrigada, boa tarde. Ubirajara, parabéns pela pesquisa. Me chamou muito a atenção o seu interesse, né, em querer trazer também, fora a questão da participação e do controle social, a comunicação, que é tão importante na participação, né? Eu me lembro que em 2019, na 16ª Conferência da Saúde, eu fiz até algumas palestras em alguns municípios, e eu tenho tido o cuidado das orientações, eu sempre levar para a sala de aula. As orientações das conferências, eu levo para discussão com os alunos no curso de serviço social, né? E o que me chamou a atenção nesse momento, lendo as orientações dessa conferência em especial, da de 2019, que tratava de democracia e saúde, por ser esse o tema, eu tinha a esperança de que a comunicação ela fosse mais debatida, por ser esse o tema, né? Democracia e saúde, saúde como direito e consolidação do financiamento do SUS. Então, eu tinha a expectativa de que a comunicação ela tivesse mais presente nas discussões, né, nos documentos orientadores para essa 16ª conferência, o que não se confirmou. Mas, nesse documento, e aí é a pergunta que eu quero te fazer, eles mencionam a primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde, que foi realizada em 2017. Então, eu queria saber se você participou dessa primeira Conferência Nacional Livre de Comunicação em Saúde e se essa conferência significou algum avanço no seu entendimento em relação à comunicação na política de saúde. Obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigado, Claudiana. De fato, houve essa conferência em 2017, eu não participei, lamentei profundamente quando eu descobri o documento, mas lendo o documento, eu acho que não aprofundou tanto algumas questões, eu não tenho certeza, eu teria que conversar com alguém que participou para saber a dimensão, mas eu não tenho condições de lhe dizer qual foi o alcance da discussão, mas eu posso falar da segunda. A segunda eu participei. A da segunda ocorreu como pré-conferência, a de 2023, né? A 17ª, então foi uma conferência livre. Foi estabelecido um fórum de comunicadores, uma organização para estabelecer quais eram as discussões que a gente precisava fazer. E nessa segunda, a gente conseguiu colocar na redação assim, a gente defendeu propostas, levou e passou a proposta de criação de uma política de comunicação pública para o SUS. Então, no relatório da 17ª Conferência, a gente tem claramente vinculada a proposta de criação de uma política de comunicação vinculada a princípios de comunicação pública. Então, a gente conseguiu avançar nesse sentido. Eu achei fantástico, importante que a gente conseguisse chegar nesse consenso, porque não é todo participante dessas discussões que vai ter o mesmo entendimento, e isso é normal, comum, né? Mas a gente conseguiu chegar num consenso de que essa era a principal proposta que a gente deveria defender, né? Já nesse pensamento, já nessa proposta de ampliar, uma vez que a 16ª foi frágil nesse sentido, né, por motivos óbvios, teve uma ruptura, né, as fontes falaram da dificuldade que foi fazer, na verdade, na 15ª houve uma grande quantidade de propostas relacionadas à comunicação, me surpreendeu demais,
muitas propostas, muitas ideias, bem estruturadas, inclusive, etc. e tal, que pode ter sido já uma sinalização do movimento político que o Brasil enfrentava, como se naquela oportunidade fosse como se naquele ano fosse a oportunidade de emplacar várias propostas para o campo da comunicação, já pressentindo alguma fragilização na próxima, na 16ª, entendeu? E é isso, eu não participei da primeira, li o relatório, não consigo te falar sobre a dimensão que foi a discussão lá, mas foi importante que ela existisse, isso não tem dúvida, né? E na segunda, que ocorreu agora como pré-conferência, houve avanços na discussão. Obrigado, Bira. Eu queria pedir para você tirar seu compartilhamento de tela. Enquanto isso, eu passo a palavra para o Paulo. Saiu? Paulo, nós não te ouvimos. Seu microfone não está funcionando. Agora sim. Ah, beleza. É o fone aqui que está ruim. Primeiro, parabenizar pela pesquisa, excelente, né? Um tema urgente, necessário. E aí, eu tenho acompanhado alguns coletivos e alguns conselhos aqui na região onde eu moro e eu trabalho, e tem aparecido com muita força nesses coletivos e conselhos, quando se discute sobre comunicação, tem aparecido com muita força a questão das redes sociais, né? Inclusive no Conselho de Política Urbana, que eu faço parte, tem sido levado tão a sério a questão das redes sociais que virou um grupo de trabalho, né? Que as pessoas que estão dentro do conselho está sendo discutido as questões relacionadas a fake news, enfim, como desmistificar algumas coisas. Então, eu tenho notado que nesse momento, nessa conjuntura, tem aparecido nos movimentos, nos conselhos, com muita força esse debate das redes sociais relacionado à comunicação. E aí, como o espaço das conferências também, né, o espaço dos conselhos, né, o espaço dos movimentos sociais, eu queria te perguntar se em algum momento você sentiu aparecer também as redes sociais com um pouco mais de projeção, né? Porque eu lembro que antes, na conjuntura, em algumas conferências passadas, as redes sociais nem aparecia como um elemento forte, né, nos conselhos, nos movimentos sociais. Hoje, eu tenho percebido que os movimentos sociais e esses grupos, esses coletivos, têm começado a discutir rede social como algo sério, né? Não só como mais um espaço enfim, de lazer, ou de relacionamento, não, mas tem que começar a discutir realmente rede social como um espaço de luta política, né? E como um espaço de possibilidade de comunicação. E aí eu não sei se em algum momento, né, lá na própria conferência, isso de alguma forma pipocou lá, ou em menos medida, ou em algum momento, enfim. Aí eu fiquei com essa dúvida, né? Se apareceu ou não. Mas, do mais, excelente trabalho, Bira. Muito bom, parabéns. Obrigado, Paulo. A questão das redes sociais ela ganhou mais força mesmo ultimamente. Nessa 17ª, ela apareceu sim na nossa segunda conferência de comunicação, na Conferência Livre, foi um tema importante, né, concorrendo até com essa questão da criação da política, da gente conseguir colocar para a conferência de que a comunicação precisa ter uma política de comunicação pública, etc. e tal, e abaixo desse guarda-chuva, que seria a política, itens como, por exemplo, a defesa de uma atenção maior às redes sociais, né? Porque é um campo de disputa política muito forte, que precisa de muita atenção. Me chamou muita atenção, como eu comentei, não ter na 16ª uma discussão sobre isso e combate à desinformação, né? Apenas, eu acho que um item só que eu consegui identificar como sendo de combate à desinformação. E a desinformação, a gente sabe que ela corre muito solta pelas redes sociais, pelas mídias sociais, que tem que ter um controle maior, que tem que ter uma atenção maior, que é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e para o mal, né? Sabemos disso. Então, assim, mas nessa 17ª, esse tema emerge, né? Existe uma clareza de preocupação com isso, né? Eu não identifiquei isso antes, tá?
Ô, Bira, como eu tinha, primeiro te parabenizar, né, pela apresentação, muito importante, porque você trouxe o passo a passo, né? E como eu acompanhei isso de perto, eu sinto, aí eu vou falar na qualidade de quem orienta, né, dissertações e teses, eu sinto que essa é a dificuldade, né? Na hora que a gente consegue ligar, né, a importância do tema que a gente elege, né, a construção do objeto em método e metodologia. E eu sei, né, porque isso é normal, que também foi um processo de gestação, e você até comentou rapidamente sobre isso. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa questão do seu processo mesmo. Agora, né, estou abstraindo dos achados, né? Queria que você falasse um pouco do seu processo de construção desse conhecimento que, para mim, é inspirador, né? Coloca não só um tijolinho, mas uma parede, né? No sentido assim, da construção, né? Dessa transversalidade, né? Do direito à comunicação nas políticas sociais. Então, assim, o conteúdo, né? Penso que tem sido uma grande contribuição e que eu acho que já remete, inclusive, por conta aí da saúde, que já incorporou a comunicação pública, né, o conceito, pelo menos enquanto deliberação, para a construção de uma política de comunicação. Mas e aí o processo de construção disso? Como é que foram as dores do parto, né? As dores, né, que geraram, né, que possibilitaram um parto? Conta para a gente. Sim. E iniciando agradecendo pela sua ajuda, porque houve contribuições importantíssimas na qualificação, você sabe disso, né? Que você conseguiu me orientar, dar direcionamento mesmo, né? Um trabalho conjunto ali que eu continuei com Nélia, mas que a gente respeitou e abraçou muito as sugestões. Então, assim, falando desse processo, como eu falei, né, eu trabalho com comunicação em órgãos públicos de saúde há muito tempo. Eu não sou servidor, sou colaborador, né, enfim, não sou concursado, mas eu estou nessa área há mais de 20 anos. E só no Ministério da Saúde foram mais de 10 anos na primeira etapa, digamos assim, agora eu estou numa outra, né, retornei recentemente para lá, como você sabe. Então, nessa trajetória, estando dentro da comunicação e percebendo que a comunicação ela tem esse vínculo muito forte com o gestor e resposta para a imprensa, defender o gestor, evitar crises, isso me incomodou em algum momento, bastante, né? Porque embora seja uma atividade necessária e é do funcionamento das coisas que essas atividades existam, eu comecei a sentir muita falta de falar de falar de outras ações de comunicação que chegassem à população, como forma de torná-la mais autônoma, conhecedora de alguns problemas, porque a gente tem doenças negligenciadas, doenças que ficam à margem, né? Então, você vai ter um elenco de temas que vai ganhar muito destaque e um elenco de temas que não vai ganhar destaque nenhum, sabe? Então, eu acho que isso, em algum momento, me incomodou bastante e foi aí que eu vi que, bem, precisamos de alguma coisa para dar um equilíbrio a isso, porque o que é mais importante é mais importante e não tem problema. Agora, e a outra parte, né? Que geralmente são problemas de saúde que vão afetar populações vulnerabilizadas, mais pobres, né? Em áreas de risco, populações ribeirinhas, dentro dos próprios centros urbanos, que a gente tem uma variedade de estratos, né? Então, isso foi que eu atribuo a esse incômodo em algum momento da minha carreira profissional que me levou a buscar conhecimento. E aí eu começo com a Fiocruz, começo a frequentar a Fiocruz e ver ali que tinha gente pensando parecido, né?
E aí essa construção na relação com a Fiocruz me levou a fazer vários cursos, então eu fui avançando nessa ideia nesses estudos, né? Mas eu não via como aplicar. Que é interessante isso, você ter uma noção de que tipo de comunicação a gente pode fazer, mas não conseguir aplicar, porque existe esse comando mesmo muito direcionado e vinculado a gestores, pautas principais, etc. e tal, né? Você tem que atender a demanda do dia, a demanda do mês, a esses grandes temas, né? Então, isso reforçou ainda mais a necessidade de que, bem, precisamos ter alguma coisa que ancore, né, a atuação da comunicação de um modo mais abrangente, não só focado na divulgação das informações, na publicização dos dados, enfim, né, que tem aspectos positivos, a transparência e tudo mais. Mas o que eu sinto falta, eu tenho certeza que você também e outras pessoas, e a outra parte? Como é que a gente lida com a outra parte, né? Então, depois dessa trajetória, né, de cursos na Fiocruz, que finalizou com uma especialização na Fiocruz Brasília, em que eu reforcei, de fato, ali criou a base mesmo, um alicerce bacana para que eu pudesse avançar para o mestrado, já com essa ideia de falar de política de comunicação pública para o SUS. Na verdade, vou até me corrigir, de política de comunicação, porque quem trouxe a conceituação da comunicação pública foi o mestrado, certo? Foi o mestrado foi no mestrado que eu mergulhei nessa questão, li os autores, entendi melhor que o que eu estava falando, eu falava de comunicação pública, né? Então agora eu dou nome e sobrenome. E aí, no desenvolvimento da pesquisa, eu tinha um desenho inicial que mudou bastante, porque, não sei se mudou bastante, mas eu tinha a ideia, assim, de conversar com gestores, né, com prefeitos não, secretários municipais de saúde, secretários estaduais de saúde, pessoas do Conselho Nacional, pessoas do Ministério da Saúde. Então, começar ir por um caminho em que eu conseguisse identificar se essas fontes-chaves me trariam dados que me ajudassem a formular uma conclusão sobre interesse ou não. Tem interesse? Não tem? É fraco? Por quê? Né? Mas aí, a partir da orientação, da qualificação, o foco foi para o controle social, né? Porque a discussão, né, o debate que a gente fez, me fez entender que tem que começar pela base, a gente tem que fazer essa discussão pela base. Não adiantaria eu chegar em gestor, porque ele tem, digamos assim, o modus operandi, né? Não vai mudar porque um pesquisador ou porque um conselho diz que aquilo é importante para a pauta dele. Então, eu compreendi que indo para a base seria muito mais interessante. E foi a partir dessa investigação do controle social e da discussão lá que eu vi emergir esse continente de informações, né? De quanto o controle social já vinha discutindo, de quanto o controle social já vinha se empenhando nessa discussão, né? Porque quando eu digo que o controle social não tem uma ancoragem clara em princípios de comunicação pública, de forma alguma eu quero dizer que é inválida a discussão que já foi feita, muito pelo contrário. A gente só precisa, enquanto grupos sociais, ir refinando, né? Ir refinando e aprimorando e entendendo de que forma a gente vai discutir, propor as ações para o campo da comunicação, tendo a comunicação pública como guia, né? E foi importante também para entender as vinculações disso tudo com a história dos direitos humanos mesmo, né? Da construção dos direitos na história, direitos humanos, consolidação de
de propostas em fóruns como, por exemplo, o de Alma Ata, no ano de 78, por exemplo, né, que ela não vai trazer para mim informações exatamente sobre comunicação, mas ela muda o paradigma de saúde para municipalização, e a partir disso você precisa de uma comunicação entre os entes e para a população de que as estruturas de atendimento elas devem ser municipalizadas, enfim. Então, foi uma trajetória que me trouxe muita informação que eu não conhecia, obviamente, reforçou coisas nas quais que eu acreditava, né, e abre várias portas, né, para outros estudos e outros avanços. Era isso, mais ou menos? Certamente. Eu acho que você traz mais conteúdo, né, para esse processo. Né? Porque é importante que a gente fale da experiência. Né? Eu estou convencida, depois de tantas leituras do Raymond Williams, né, que pela experiência, né, e pela possibilidade da troca, é que às vezes a gente destrava. Né? Porque produzir conhecimento na nossa área não é simples. Tá? É muito complicado a gente transformar aquilo que a gente é motivado inicialmente pela experiência, mas que você tem que transformar isso em conhecimento científico. Né? Fazer ciência, principalmente nas ciências sociais aplicadas, é muito complicado. Né? Então, requer da gente um rigor científico que eu acho que você teve um discernimento precioso. Né? Então, eu penso que, além do conteúdo que você contribuiu muito, né, para que a gente avance, eu penso que, do ponto de vista da metodologia, né, do método e da metodologia, você também nos ensina muito, né? E isso tem que ser bem aproveitado. Né? Vou devolver aqui para o Leonardo, porque eu sou a falante, que depois na hora dele editar, ele sofre. Só uma palavrinha antes, Leonardo, para complementar o que a professora Kênia falou. Inclusive, né, durante o processo, eu fui me convencendo de que a gente precisa da academia para poder alavancar algumas coisas. A gente precisa de unir forças de controle social, de academia, né? É uma construção que vai envolver naturalmente vários setores, né? E a partir dos estudos do levantamento bibliográfico, né, que me deram condições de avançar com a pesquisa, ficou muito claro para mim que, obviamente, quanto mais você discute isso, quanto mais falarmos sobre, né, isso vai ter mais visibilidade, mais o controle social também pode aproveitar disso, né, e a gente poder caminhar nesse sentido de uma construção, que eu sei que é longa, tá? Não tem ingenuidade de achar que vai ser do dia para a noite, não. Mas o passo a passo, né, a gente vai fazendo ao longo do tempo. Quero encerrar agradecendo, parabenizando pela qualidade da sua pesquisa. Eu vou encerrar a gravação para fins do Café com Compas, mas quem quiser continuar conversando com o Bira, ele segue na sala, tá bom? A gente se vê daqui 15 dias.